Olá, bom dia para você que assiste a TV Alias. Hoje é quarta-feira, dia 26 de fevereiro, e começa agora mais uma reunião da Comissão de Direitos Humanos, a primeira desse ano de 2025. Acompanhe os trabalhos. Bom dia a todas as pessoas aqui presentes. Quero saudar minha nobre colega deputada Irine Lopes, meu nobre colega deputado João Coser. Primeira reunião extraordinária da terceira sessão legislativa. Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos desta Comissão de Defesa dos Direitos Humanos. Já cumprimentei meus colegas deputados, agora quero saudar também o público presente, os servidores desta Casa de Leis e a quem também acompanha pela TV Assembleia e pelas nossas plataformas digitais, do YouTube e do Facebook. Quero abrir a palavra para uma breve saudação e desejo de boas-vindas para os deputados aqui que integram a comissão. Também dar bom dia a todos e todas, cumprimentar a nossa presidenta, a deputada Camila Valadão, a vice-presidente, a deputada Irine Lopes, os servidores que nos acompanham, colaboradores, sempre grato a tudo que vocês fazem por nós. Na prática, nós somos extensão do trabalho de vocês, né? Nós só representamos, né, Bernardo? Mas quem pega e bota a mão na massa é a galera que está aí trabalhando. Então, gratidão. E sempre nos colocando à disposição e a serviço da sociedade capixaba, aqui especificamente da Comissão de Direitos Humanos, identificando na sociedade os desafios que nós temos, os problemas que nós temos e, com certeza, atuando na perspectiva de minimizar o sofrimento das pessoas violentadas, excluídas, que o Estado, às vezes, não consegue proteger e não consegue cuidar. Então, estou sempre à disposição das senhoras deputadas para contribuir nesse trabalho. Um grande abraço. Obrigada, deputado João Coser, deputada Irine. Bom dia a todas, todos e todas que estão aqui no plenário, que estão nos acompanhando. Um abraço aos meus colegas, nossa presidenta Camila, meu companheiro João Coser. É a única comissão que, pelo menos que eu tenho notícia, que funcionou antes da eleição das novas direções das comissões, né? Então, isso demonstra como essa comissão vem se mantendo coerente com o seu trabalho, não deixando nada para trás. Então, assim, foi feito um esforço grande no final do ano, onde os nossos colaboradores, os nossos colegas de trabalho, vocês todos que trabalham na comissão, nos nossos mandatos, nós votamos todos os projetos que estavam acumulados. Então, a comissão terminou essa parte do seu trabalho e hoje nós estamos aqui em sessão extraordinária para, eu acho que, fazer a última votação do que tinha ainda pendente no ano passado. Isso mostra o quanto a Comissão de Direitos Humanos está atenta aos interesses da nossa comunidade, da nossa sociedade e, particularmente, aqui dentro dessa casa, não deixando nada passar. Bom trabalho para nós. Bom trabalho, deputada Irine. Eu quero, inclusive, agradecer muito à deputada Irine e ao deputado João Coser pela sensibilidade e pelo compromisso com a pauta dos direitos humanos. Como a deputada Irine mencionou, nós não elegemos ainda, né, a composição das comissões, a presidência, embora tenha uma previsão regimental, inclusive explícita pelo presidente da Casa, que as comissões continuam funcionando até a eleição das novas direções sob a presidência e a composição anterior. E como a deputada Irine mencionou, nós temos um tema que é urgente, por isso a necessidade dessa reunião extraordinária. E ontem eu conversava com os dois, e os dois prontamente toparam vir para cá hoje às 8 da manhã, antes da reunião, né, nossa, da sessão ordinária da Assembleia. Então, literalmente, ajustaram de ontem para hoje a agenda para poder estar aqui. Eu acho que isso demonstra muito o compromisso de vocês com esse colegiado e com essa pauta. Então, mais uma vez, registrar o meu agradecimento a vocês. Então, dispensada a leitura da ata da reunião anterior, conforme já deliberado por este colegiado, na forma do artigo 97, parágrafos 4º e 5º do Regimento Interno, solicito ao servidor Bernardo Teteco que proceda à leitura do expediente. Ofício 45 do secretário de Estado de Justiça, Rafael Rodrigo Pacheco Salaroli, em resposta ao ofício 281/2024 deste colegiado, encaminhando informações
de denúncias de violação de direitos humanos das internas da Penitenciária Regional de São Mateus. Ciente a Secretaria da Comissão para a Providência. Ofício 6/2025 do Núcleo de Defesa de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em resposta ao ofício 270/2024 deste colegiado, encaminhando denúncia de violação de direitos humanos no território do bem nesta capital. Ciente a Secretaria para a Providência. Ofício 4/2025 da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo Cipriano Machado, solicitando a este colegiado indicação de um representante titular e um suplente para compor a Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo do Estado do Espírito Santo. Ciente a Secretaria para a Providência. Ofício 80/2025 do Secretário de Estado de Saúde, Thiago Ribeiro Hoffmann, em resposta ao ofício 277/2024 deste colegiado, encaminhando informações de supostas violações de direitos humanos no Hospital Estadual de Atenção Clínica. Ciente a Secretaria para Providências. Despacho de autuação da Promotoria de Justiça de Cariacica, diligenciando este colegiado para complementar informações relativas à denúncia encaminhada por este colegiado através do ofício 277/2024. Ciente a Secretaria para Providências. Ofício 19/2025 da Coordenação Geral do Núcleo de Controle Externo da Atividade Fim Policial, em resposta ao ofício 201/2024 deste colegiado, encaminhando informações de apuração e investigação de conduta de policiais militares. Ciente a Secretaria para Providências. Ofício 18/2025 da Coordenação Geral do Núcleo de Controle Externo da Atividade Fim Policial, em resposta ao ofício 205/2024 deste colegiado, encaminhando informações de apuração da Polícia Civil. Ciente a Secretaria para Providências. Decisão de arquivamento da Promotoria de Justiça de Cariacica, informando este colegiado do arquivamento quanto à denúncia de suposta violação de direitos humanos no Hospital Estadual de Atenção Clínica. Ciente a Secretaria para Providências. Ofício 151/2025 do Secretário Estadual de Justiça, Rafael Rodrigo Pacheco Salaroli, em resposta ao ofício 2/2025 deste colegiado, encaminhando informações de denúncias de violação de direitos humanos no Centro de Detenção Provisória de Viana 2. Ciente a Secretaria para Providências. Ofício 160/2025 do Secretário de Estado de Justiça, Rafael Rodrigo Pacheco Salaroli, em resposta ao ofício 1/2025 deste colegiado, encaminhando informações de denúncias sobre atendimento no Sistema de Saúde Prisional do Estado do Espírito Santo, Penitenciária Agrícola do Estado do Espírito Santo. Ciente a Secretaria para Providências. Ofício 36/2025 do Secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Geraldo Baeta Damasceno, em resposta ao ofício 4/2025 deste colegiado, encaminhando informações de denúncia de suposta violação de direitos humanos e violência policial. Ciente a Secretaria da Comissão para Providências, só registrar para os deputados que integram o colegiado, caso algum deles tenha interesse em acessar qualquer desses ofícios de resposta, documentos, a nossa supervisão está sempre à disposição, tá bem? Eu vou ter que aguardar. Pode falar, deputada Irine. Como vai para a secretaria, e a gente ainda não sabe a próxima reunião, quando será, né? Certamente, eu acho que após o Carnaval nós teremos aí a eleição das mesas das comissões, mas eu destaco aqui o 10 e o 11 como prioridades para a próxima reunião, porque independente de qualquer coisa estaremos nessa comissão. Com certeza. Esperamos, né? Sim. Sim, como membros, como mesa, mas estaremos aqui porque temos compromisso com direitos humanos, porque me parece que são casos de fazer visita aos locais aqui indicados, mas eu só faço um destaque para debate. Você identificou quais são, né? Porque não, tudo bem. Ela pede só atenção no encaminhamento. É porque o meu não está numerado como no dela. Minha pauta tem outra organização, então. É o atendimento do ofício 1602/2025 e o ofício 36/2025. Pronto. Acho que a Camilinha já identificou ali. Aí, nós temos uma proposição que foi recebida. Eu não vou distribuí-la exatamente porque a gente precisa aguardar a composição das comissões, né?
Esperamos continuar neste colegiado e à frente dele, mas a gente distribui ela na próxima reunião ordinária. Então, ela vai ficar aguardando aí um pouco mais. Mas eu vou ler ela. Sim, pode ler. Proposições recebidas, projeto de lei 378/2023, autor deputado Deninho Silva, ementa, considera a pessoa com deficiência para os fins de ingresso na reserva percentual de vagas para o provimento de cargos em empregos públicos o indivíduo diagnosticado com audição unilateral e dá outras providências. Proposições distribuídas, não houve no período. Proposições sobrestadas, não houve no período. Proposições baixadas de pauta, não houve no período. Devolvo a palavra para a condução dos trabalhos na fase da ordem do dia para a excelentíssima senhora presidenta deputada Camila Valadão. Obrigada, Bernardo. Bom, na ordem do dia, nós temos só um ponto de pauta, que é um ponto urgente, que é deliberar sobre a audiência pública para debater especificamente a situação de conflitos fundiários, mas neste caso envolvendo a ocupação chamada Vila Esperança, que fica no município de Vila Velha. Sim, é uma ocupação que já está num processo judicial há algum tempo. A gente, enquanto comissão, já vem acompanhando esse caso e que tem agora uma decisão mais recente, que é de reintegração de posse. Levando em consideração que essa reintegração de posse pode acontecer a qualquer momento, o que vai deixar milhares de famílias sem casa, além de inúmeras outras violações de direitos, né? Porque num processo de despejo, a gente não está falando só do direito à habitação violado, mas de vários outros direitos. Então, levando em consideração a urgência deste caso, por isso convocamos essa reunião extraordinária para que a gente possa deliberar acerca desse tema. Passo para o deputado João Coser. Deputada Camila, presidente, Irine, eu acho extremamente importante essa audiência pública, porque eu estive lá presente no final de semana, no domingo, uma reunião muito ampla deles, fiquei impressionado com a necessidade daquele povo. Já está chegando em 1.000 famílias já cadastradas, já estão lá há mais de 8 anos, portanto estão consolidados, as ruas estão prontas, algumas casas de alvenaria, outras casas de madeira, outras casas mais simples, e eles vivem ali, eles não têm para onde ir. Então, de certa forma, é um desafio do Estado capixaba, do Estado brasileiro. Aquela área foi designada pelo ex-prefeito Marcos Filho como área de ocupação habitacional urbana. Infelizmente, foi revogada pelo atual prefeito logo no início do mandato, que permitiu o empresário fazer a ação de reintegração de posse. Tudo isso lamentável. Então, nós temos não só que convidá-los aqui, mas eu gostaria de propor que essa comissão tirasse uma nota encaminhada ao governador do Estado, ao prefeito da cidade de Vila Velha, colocando nosso desejo de mudança de comportamento dos dois, porque Vila Velha, gente, é uma cidade que tem muita área livre, não tem necessidade daquela área para uma outra atividade econômica ou de caráter social. Se fosse um município que não tivesse área, até Vitória se justificaria. Vitória não tem área para você fazer grandes naquele tamanho. Mas lá em Vila Velha tem muita área, então é desnecessário, é uma falta de sensibilidade humana, de carinho com aquela população. Então, eu quero aqui registrar o meu desejo que a comissão se posicione formalmente, porque o governador do Estado pode aportar o recurso para fazer a desapropriação, ele faz milhões de monte de coisa por aí, e o governo federal também aporta, se for necessário, para habitação social. Então, é necessário ter iniciativa do Estado, e nesse caso também, principalmente do município, acolhendo aquelas famílias e dando a elas condições de vida dignas. Estão lá sobrevivendo com seu trabalho, muito humilde, a maioria ganhando muito pouco, fazendo bico, mas pelo menos tem onde morar. Tem lá um terreirozinho. Elas não querem ir para apartamento formal, elas não querem ir para aluguel social, elas querem ficar vivendo com dignidade onde elas estão. E não fizeram uma ocupação maluca lá. O município, naquele momento, estava meio que concordando com o que eles estavam fazendo. Então, de certa forma, foi um retrocesso o comportamento e, infelizmente, está gerando esse processo de reintegração de posse. Hoje tem uma audiência no Ministério da Justiça, às 14 horas, com certeza nós três vamos acompanhar, mas, infelizmente, o processo está sendo discutido é o processo de desocupação. Nós queremos que o governo municipal, estadual e até o nacional
invertam isso. Quero mais um pedido às duas deputadas. Nós tivemos aqui no ano passado uma comissão da Justiça Federal, do TRF. Nós precisaríamos de recorrer a essa comissão, porque ela tem poder para alterar as decisões, inclusive, da nossa Justiça Estadual. Então, peço a Vossa Excelência que, por gentileza, faça isso, porque é muito grave aquilo ali, não é uma coisa tão simples assim. Só para até falar sobre esse tema, deputado, importante todas essas ponderações e reflexões que você traz, e uma das coisas que a gente pensava assim, né, a gente tem no âmbito dos tribunais federal e estadual, hoje o que se chama comissões de conflitos fundiários. Na verdade, eles mudaram o nome, né? Inclusive, essas comissões elas foram criadas após uma DPF, que foi apresentada no Supremo, que previa a não realização de despejos durante o período da pandemia. E assim que terminou a pandemia, o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu a necessidade dos tribunais terem comissões compostas por juízes, desembargadores, para que promovam não só decisões de reintegrações de posse, mas que promovam um conjunto de ações nessas ações judiciais visando criar mediações e soluções que não resultem em despejos. O Tribunal Federal fez isso e tem uma comissão que esteve num processo excelente de diálogo conosco, só que a Comissão Federal ela atua dentro da competência federal. Então, ela trata especificamente das áreas que envolvem comunidades quilombolas, envolvem áreas de reforma agrária do MST. Então, neste caso, a gente está falando de uma ocupação urbana. Então, não compete a essa instância federal, lamentavelmente. E aí, por que lamentavelmente? Porque uma das coisas que eu registro sempre é que a atuação do Tribunal Federal é muito mais avançada do que a ação dos tribunais estaduais nesse sentido. Então, se nós tivéssemos a possibilidade de recorrer a essa instância federal, mas não está dentro da competência do Tribunal Federal. Então, infelizmente, a gente não consegue remeter esse caso para a instância federal. A gente fez, dentro dessa prerrogativa de presidência de comissão de oficiar, a gente fez um conjunto de ofícios alertando as instituições do processo de desocupação, falando, olha, se nada for feito, ocorrerá um processo de reintegração, um despejo forçado no Espírito Santo. A gente oficiou o Conselho Nacional das Cidades, a gente oficiou a Secretaria Nacional das Periferias, o Ministério das Cidades, a Secretaria da Presidência da República, a própria Prefeitura de Vila Velha, ou a partir do prefeito, o governador do Estado do Espírito Santo, o governador do Estado do Espírito Santo, o Ministério da Cidadania e Direitos Humanos, o Ministério da Justiça, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, o Conselho Estadual a Secretaria Estadual de Direitos Humanos e o Conselho Estadual das Cidades do Espírito Santo. Nesse períodozinho agora de recesso, né, a gente, diante desse caso, a gente acabou fazendo esses ofícios para ver se gerava algum nível de engajamento. Só mais uma informação. Sim, depois deputada Irine. Depois a Irine fala. Deputada Irine, só um minutinho. Eu tenho uma outra preocupação. Eles não sairão de lá. Vai acontecer uma coisa muito grave, porque eles disseram que não vão sair, não só a Baiana, que é uma liderança, mas outras lideranças, na fala deles, eles falam em uma resistência, porque eles não conseguem ver lógica, e eles também, além de ter toda a dificuldade de ordem pessoal, não saberem para onde ir. Então, eles vão resistir. Tem mais ou menos 400 crianças, alguns idosos, mas a maioria são pessoas de idade média. Então, tem uma grande força de trabalho, uma grande resistência ali. Estou falando isso porque depois ninguém avisou, estou avisando. Eles não vão sair, vai dar uma coisa ruim ali. Nós já tivemos em outros momentos, em ocupações. É muito difícil quando não se tem uma proposta. Eu quero te tirar daqui, mas eu vou te colocar aqui. Condições dignas, mais ou menos parecidas com a que você está, o que não é o caso de lá. Realmente é muito difícil. A impressão que eu tenho é que aquela população não sairá de lá. Eu quero conversar por essa questão que o João acabou de falar. Assim, nós temos vasta experiência de acompanhar despejos. Essa palavra dói no coração da gente, principalmente
depois das pessoas estarem com a sua vida praticamente estabelecida. São 8 anos. Eu já fui várias vezes nessa área de ocupação. Essa mudança de concepção de ser uma área para habitação humana, urbana, para retirar essa prerrogativa daquela reserva diária para ser uma área que pode ser qualquer coisa, inclusive venda para atividades comerciais. Então, eu acho que isso foi um ato insensato, desculpa aí a franqueza, mas foi um ato insensato de não levar em consideração todas aquelas famílias que estão lá, que construíram seus barracos, suas casas. A maioria delas fez uma hortinha para ajudar a subsistência, né? Conseguiu colocar ali uma galinhazinha que coloca um ovo para uma criança, para um idoso, para um acamado que precisa aí de uma proteína para viver, porque aquele pessoal é muito abandonado, gente. É muito longe, não tem ônibus, e eles estão há 8 anos construindo ali a sua permanência e, junto com isso, a expectativa de melhorias para a região. Escola, esgotamento sanitário, né, transporte público, tudo isso que faz um local de habitação humana ser considerado, pelos padrões legais, um local decente. Então, assim, não foi correto essa mudança, foi dirigida para interesses outros que não daquela população que ali está. E eu quero lembrar que existe, porque me foge o nome agora, mas, sabe, João, tem o Estado, o governo estadual, tem um recurso na SEDURB, que os prefeitos, para acessarem, precisam solicitar ao governo do Estado. A partir da solicitação, abre-se um processo de cadastramento das pessoas que estão na área, abre-se um processo sobre discussão já do projeto físico, né, da construção das unidades habitacionais. É necessário o mínimo. O que é o mínimo? É que o prefeito solicite. Eu estou falando isso porque, por exemplo, eu, Camila, Carla, nós acompanhamos passo a passo a ocupação Chico Prego aqui em Vitória, que acabou naquele despejo com aquelas pessoas morando na porta da prefeitura meses sem que nada fosse feito, porque por causa de disputa político-partidária, eu faço parte de um partido, a presidenta faz parte, o deputado João Costa faz parte, porque se também não fizesse parte, não estaríamos aqui. Agora, as disputas político-partidárias não podem ser superiores aos interesses da população. Então, o prefeito de Vitória se negou a solicitar o recurso do Estado. Eu sei porque eu participei da negociação. Ele se negou. Então, assim, o prefeito Arnaldo, que é muito ligado ao governador, pode muito bem solicitar que a SEDURB destine recursos. Se a SEDURB não puder destinar sozinha, só com os recursos estaduais, o João lembrou aqui o Minha Casa Minha Vida, que vem e soma, entendeu? Então, assim, se isso não for feito, vai ficar bastante claro que há uma preferência pelas empresas. Houve uma preferência quando mudou a legislação e vai confirmar a preferência pelas empresas em detrimento das pessoas, se isso não for feito. E acho que o deputado João Costa também aqui colocou uma questão que está meio, graças a Deus, em desuso
ficou em desuso nos últimos anos, até porque nos 2 governos do presidente Lula, nos 2 governos da presidenta Dilma e os governos estaduais estabeleceram negociações, porque havia recursos que eram disponibilizados para resolver os problemas. Agora os recursos voltam, porque superamos o golpe de 16 e voltamos a ter um governo democrático, nacional, e que tem relações com o governo estadual. Só não fará se não quiser. Só não fará essa operação de montar ali um projeto se o prefeito não quiser. E eu espero que ele tenha sensibilidade e queira, porque nós sabemos quando uma comunidade decide não sair, a calamidade que é, e a tristeza e a devastação humana que a gente ficar ali tentando negociar com a polícia para não tirar, as pessoas não querem sair e não tem o plano B, tá certo? Tipo assim, se lasque. Você sai daí, pronto, para onde você vai morar, o que vai ser dos seus filhos, dos seus pais acamados. É uma insensibilidade só. Então, eu sou plenamente favorável, estou plenamente de acordo com todas as observações feitas aqui. Só queria, deputada Camila, deputada Irine, fazer uma proposição. Eu realmente, naquelas mesas, como sempre foi tratado de questões federais, eu não me dei conta de que eles não tratariam de ocupações, desocupações estaduais. Quero propor a Vossa Excelência que tente fazer um encaminhamento, porque o Tribunal de Justiça constitui um fórum parecido. Se nós tivéssemos lá um desembargador, um juiz, membro do Ministério Público, da Defensoria, da Comissão de Direitos Humanos do Governo do Estado, talvez a gente teria 5, 6 pessoas com uma reflexão um pouco mais madura, porque senão você fica na dependência da decisão de um juiz, ou até de um desembargador, mas sozinho é diferente. Quando você vai para um colegiado, você analisa a realidade, a vida, as coisas. Tudo bem, a base da justiça é sempre o que a lei determina. Só nós concordamos, é assim que tem que ser. Mas tem a sensibilidade humana, tem o direito da pessoa. Então, talvez, é proposição mesmo, que nós não temos capacidade de interferir lá. Mas propor ao presidente, o doutor Samuel Almeida Brasil, que é sensível, muito sensível, que eles façam uma coisa parecida lá e que eles possam acompanhar de forma mais coletiva, colegiada, a questão desses processos quando envolve o governo do Estado, as ações do Estado e municípios. Só para... Aqui tem também, né, a comissão do nosso tribunal, e esse processo está na comissão. A comissão, inclusive, fez a chamada visita técnica. A nossa Comissão de Direitos Humanos acompanhou, foi conduzida pela desembargadora doutora Janete, que é a presidente dessa comissão. Então, a decisão de reintegração foi da comissão, inclusive. Falo disso porque... Muito triste, porque reintegra, mas não tem decisão de medidas sociais, né? E aí acho que a deputada Irine traz uma reflexão importante, que num processo de reintegração como esse, onde você não vincula isso a medidas sociais, o que acontece? O que acontece quando a gente chega lá, no dia marcado para a reintegração, a polícia militar, para onde vão essas famílias? O que vai ser feito com essas famílias? O que é feito com os pertences dessas famílias? Então, é revoltante, assim, né, na verdade. Como que se dá uma decisão de reintegração sem que se tenha estratégias efetivas de garantia de habitação para essas famílias, porque isso é outra coisa. Propor um aluguel social de poucos meses sem uma alternativa efetiva do ponto de vista da habitação, que é a principal demanda que está colocada lá hoje. Então, é revoltante. Você quer complementar, deputado? E eu acho que esse é um tema ótimo para a gente levantar e suscitar possibilidades na audiência pública. Nós vamos convocar, convidar,
convidar o Tribunal de Justiça, a Comissão de Conflitos do Tribunal de Justiça, o Ministério Público, o Governo do Estado, a Prefeitura Municipal. A gente vai convidar todo mundo. A Defensoria Pública, que é quem hoje acompanha o processo judicial. Então, a gente vai convidar todo mundo. E vamos falar exatamente isso. Pode acontecer uma tragédia se essa reintegração for mantida, porque a afirmação é de que eles vão resistir, eles têm o direito, inclusive, de organizar a resistência diante de uma arbitrariedade como essa. Então, a gente também vai fazer todas essas alertas, deputado João, e cobranças na audiência pública, e por isso a importância desse espaço. Então, estou entendendo que essa audiência... Faz um pedido. Lógico, com certeza. Não, a minha sugestão é que, se for possível, com os instrumentos que a Assembleia dispõe, fazer imagens de lá para que no dia a gente possa... Porque as pessoas não têm dimensão do sofrimento daquelas pessoas, da importância daquilo. Então, você precisaria de passar, nem todo mundo vai lá, né? Sim. Se tivesse imagem, eu falo honestamente, imagens chocantes, sim, que a gente pudesse conversar, principalmente se a desembargadora viesse, alguém... O que eles estão tratando? Porque a lei é muito fria. A lei fala assim, eu sou dono, se ocupou, tem direito de voltar. É assim que diz a lei, e é a legislação brasileira. Eles não estão cometendo uma ilegalidade, fazer essa apropriação, mas não estão levando em conta a questão da justiça no sentido humano. O meu desejo era que pudesse aquilo que a gente vê lá quando viaja, quando visita, ser transmitido em imagem, como eles fazem lá na Câmara quando acontece, na Assembleia quando acontece uma coisinha qualquer. É muito mais grave do que todas aquelas apresentações feitas no plenário da Assembleia. Não sei se você consegue, mas se conseguir, valeria a pena. Excelente sugestão. A gente pode levantar. A gente já tem algumas imagens, inclusive o próprio tribunal no relatório colocou algumas, a gente tem um pouco elas, mas a gente levanta o que a gente tem, eu acho que é importante mesmo que a gente ilustra, inclusive para a população, né, para quem vai estar acompanhando essa audiência, o que é a área e os desafios que estão colocados ali. Então, estou entendendo que temos aqui o acordo, então, a audiência pública aprovada, né, para o mês de março ainda. Então, é muito importante que a nossa comissão trabalhe hoje, fazendo todos esses ofícios e convocações. Se tiverem sugestões de pessoas a serem convidadas, além dessas que a gente elencou, estamos à disposição. A sugestão é que seja no dia 11 de março, que é na terça-feira, logo após o Carnaval. Então, a gente tem a segunda, que é o dia 10, seria, portanto, no dia 11. Ok? Aprovado. Como vota o deputado João Coser? Voto com a relatora. Voto com a presidenta. Deputada Irine. Acompanho os meus colegas. Então, aprovada a nossa audiência pública para o dia 11 de março. A gente está só fechando aqui o horário ainda, exatamente, mas no dia 11 de março, terça-feira, e a gente vai emitir ainda hoje todas esses ofícios e convocações, levando em consideração que a gente tem o período do Carnaval na próxima semana, e esse é o Brasil, felizmente é o Brasil, que ama o Carnaval e a maior festa popular do mundo. Então, é uma alegria, né? Então, a gente tem que trabalhar muito para isso acontecer logo após o Carnaval. Então, nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos desta comissão. Antes, porém, convido a senhora deputada e os senhores deputados para a próxima reunião deste colegiado, que será extraordinária na forma de audiência pública, a realizar-se no dia 11 de março, nesta Casa de Leis.